falando a respeito da história que James Aggrey, político e educador de Gana, país da África Ocidental, que teve uma grande contribuição, né, no processo que os levou à independência. Uma história que ele contou numa reunião de lideranças populares em 1925, para inspirá-los a se deixarem, a deixarem de se ver como fracos e inferiores. Um pensamento que principalmente a dominação dos brancos no continente africano tinha por muito tempo tentado produzir. Para ajudá-los nessa reforma, nessa mudança de pensamento, ele contou uma parábola, uma ilustração. Ele disse que um camponês achou um filhote de águia e acabou criando ela num galinheiro. Anos depois apareceu um naturalista e começa a discutir, né, com aquele camponês, dizendo: isso é uma águia, isso não é uma galinha. Ele diz: não, a águia era quando encontrei, ela se tornou uma galinha no convívio. O naturalista bate o pé, quer provar que não, que ele está errado, porque o camponês está dizendo: ela deixou de ser águia há muito tempo. E ele pega aquela águia e joga para cima, tentando ver a reação dela, se voaria, e ela simplesmente só bate as asas para aterrissar como uma galinha. Ele sobe no alto do celeiro, repete o gesto, e a águia repete também o gesto, agindo como galinha. Mas nessa história diz que ele não desistiu, e esse naturalista subiu no alto da montanha, chegou num penhasco, fez com que ela olhasse o sol e disse: você é uma águia, não é galinha, e jogou ela daquela grande altura. Então ela se debateu no início como quem fosse apenas, né, aterrissar, e provavelmente por conta da altura, o instinto, algo foi provocado e ela começou a voar. Ele conta essa história para concluir dizendo: nós fomos criados, falando aqueles camponeses, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. Muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Abramos as asas, voemos como águias. Jamais nos contentaremos com os grãos que nos jogarem aos pés para ciscar. Obviamente a gente reconhece o valor daquilo que ele fez num plano natural e emocional. Mas o que estamos falando é maior do que isso. Não é apenas nos imaginar águias, é reconhecer as declarações de Deus a nosso respeito. Nós precisamos nos enxergar de forma diferente na perspectiva da palavra de Deus. Ainda na fase de adolescência, eu fui muito impactado, principalmente com a literatura de Kenneth Hagin falando a respeito de fé. E eu me lembro de uma frase que via, né, ser continuamente repetida: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Sabe, à medida que nós vamos percebendo isso em Deus, isso é algo revolucionário. E me permita terminar citando apenas alguns poucos textos bíblicos que falam daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. E eu quero que você, com essa dose descarregada de uma vez só, pense se você tem se enxergado da forma correta ou não. De acordo com 2 Coríntios 5,17, eu sou uma nova criatura. Efésios 4,24 diz que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8,16 diz que eu sou filho de Deus. E o verso 17 diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Apocalipse 5,10 diz que eu sou rei e sacerdote para Deus o Pai. 2 Coríntios 5,21 diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deuteronômio 28,8 diz que eu sou abençoado em todas as coisas, e onde eu ponho a mão a prosperidade, porque eu ouço e obedeço o Senhor. O verso 13 de Deuteronômio 28 diz que sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. 1 Coríntios 1,2 diz que eu sou santificado em Cristo. Romanos 8,37 diz que eu sou mais do que vencedor. Mateus 5,13 e 14 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. 1 de Pedro 2,9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios 2,22 diz que eu sou morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmo 28,7 diz que eu sou forte porque o Senhor é a minha força, a força da minha vida. Em 1 de João 4,4 a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Romanos 1,7 a Bíblia diz que eu sou amado de Deus.
Sou perdoado, livre de toda condenação, como diz Romanos 8:1, e do domínio do pecado, como diz Romanos 6:14, e de toda maldição, como diz Gálatas 3:13. Eu sou livre do poder do diabo, pois como está escrito lá em Colossenses 1:13, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. 1 de Pedro 2:24 diz que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Salmo 34:7 diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus. Preste atenção, ei, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Mas e o que eu tenho? 1 Coríntios 3:20 diz que eu tenho tudo que pertence ao Pai. Aliás, como citamos antes em Romanos 8:17, somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Lucas 10:19 diz que eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Romanos 8:1 mostra que eu tenho perdão dos pecados e já não há condenação para a minha vida. Salmo 91:10 me mostra que eu tenho saúde em Cristo e que praga alguma chegará à minha tenda. Os versículos 11 e 12 do Salmo 91 nos mostram que nós temos a proteção dos anjos de Deus. E Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando eu olho a definição bíblica do ministério do Espírito Santo, eu descubro que eu tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. A própria alegria do Espírito Santo deveria reger a minha e a sua vida, independente das circunstâncias. Abacuque 3:19 diz que eu tenho pés de corça e ando nos meus lugares altos. Atos 1:8 diz que eu tenho poder para testemunhar de Cristo. Marcos 16:17 e 18 fala que em nome de Jesus eu vou expelir demônios e curar enfermos. 1 de Pedro 3:12 diz que eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas. E Tiago 5:16 diz que muito podem por sua eficácia as minhas súplicas, porque eu sou um justo, algo que a Bíblia também diz que eu sou. Em 1 Coríntios 15:57 eu reconheço que a palavra de Deus diz que eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus, meu Senhor. Segundo aos Coríntios 3:17 diz que eu tenho liberdade no Espírito. João 10:10 diz que eu tenho vida em abundância. Romanos 5:5 diz que eu tenho o amor de Deus sendo derramado no meu coração pelo Espírito Santo. 1 de João 5:3 diz que eu tenho a vida eterna. Efésios 1:3 diz que eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Salmo 28:8 diz que eu tenho a força do Senhor. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E resumindo o que eu posso, Romanos 5:17 diz que eu posso reinar em vida. Marcos 16, já mencionei isso, diz que eu posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder, porque o Senhor confirmava a palavra deles com sinais. Eu posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Lucas 10:19. Eu posso amar. Romanos 12:10 fala sobre nos amarmos mutuamente. Eu e você podemos andar em amor, é uma declaração bíblica. Perdoar mutuamente, como diz Colossenses 3:13. Eu posso em tudo dar graças, como diz 1 Tessalonicenses 5:18. Eu posso viver em saúde, segurança e liberdade. Aliás, de acordo com Mateus 18, de 18 a 20, eu posso ligar e desligar na terra em concordância com outros cristãos e será ligado e desligado no céu. De acordo com 1 de João 5:4, eu posso vencer o mundo através da vitória que vence o mundo, que é a minha fé. De acordo com 1 de João 5:14 e 15, eu posso pedir o que quiser, segundo a vontade, revelada na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e me será feito. De acordo com Tiago 1:12, eu posso vencer a provação. Com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, de acordo com isso, eu posso vencer a tentação. E como Paulo diz em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso não é apenas realização. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei enfrentar fartura, eu sei enfrentar escassez, eu posso enfrentar qualquer tipo de circunstância, mesmo dias difíceis como este de pandemia, porque o Senhor me fortalece. Eu posso, porque Deus me fortalece. Não se trata de ser bom, não se trata, do homem ser melhor ou diferenciado, se trata do Deus que está em nós. Se trata do fato de que aquele que está em nós é maior do
que aquele que está no mundo. E mesmo quando eu e você estamos diante de circunstâncias desfavoráveis, como aqueles espias, como a nação de Israel estava quando descobre a alta estatura do povo que habitava em Canaã, nós podemos nos agarrar a uma promessa, aquilo que Deus falou a respeito de nós, e podemos chegar a uma única conclusão e nos mover numa única convicção. Realidade não é aquilo que meu olho natural vê. Realidade é o que Deus diz a meu respeito, é o que Ele fala a respeito de mim. E ao longo de toda a história, não só nos exemplos bíblicos, pessoas que se veem corretamente em Deus se tornam exatamente aquilo que elas veem. Mas o ser aquilo que vemos, infelizmente é verdade para quem também se vê de forma errada. E eu não estou aqui para te apontar o dedo, para fazer nenhuma acusação pelo fato de talvez você não estar se vendo como deveria. Ah, pastor, mas não sei se esses textos são realmente assim. É exatamente o que está escrito. Nós podemos trabalhar a ideia de que algumas aplicações que não são tão absolutas e generalizadas em um caso ou outro, mas qualquer coisa diferente disso é incredulidade, é dizer a Deus que a palavra dele não é a verdade, e nós não podemos aceitar isso. Há uma maneira diferente de nos vermos e de vivermos, determinada pela palavra de Deus e pela revelação correta de quem somos. Então, como eu disse antes, a ideia aqui não é acusar ninguém que não está se vendo como deveria, é te ajudar a passar a se ver como você deveria se ver. Volte à palavra de Deus. Volte à palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia não apenas buscando conhecimento e informação. Ela é a fonte da nossa revelação, ela alimenta a nossa fé, ela é alimento para o nosso espírito, ela restaura a nossa mente, a nossa forma de pensar. E um povo que anda e vive pela palavra de Deus, andará e viverá de forma diferente. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Eu quero terminar orando com você. Pai, eu oro que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, traga luz, revelação e entendimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Deus, para entender onde estamos. Ajuda-nos, por meio daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, a nos movimentar em direção ao lugar onde deveríamos estar em Deus, a uma volta à palavra, a uma percepção correta. Pai, eu oro por renovação da mente, eu oro por mudança de pensamento, eu oro de fato por essa revelação de Deus que nos leve a uma revelação de nós mesmos e que afete não apenas a nossa identidade, como também a nossa produtividade. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.